Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não conhece, nós somos o Canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites. Tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã. Tem relato também. Tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, 12:30 todos os dias. Tem vídeo do Matheus com o Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e de domingo tem especial. Bom, fora os conteúdos exclusivos para os membros do canal, tem vídeos, lives exclusivas toda semana, ok? 2 por semana, ok? Bom, temos uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br, onde você encontra diversos produtos lindos, camisetas que brilham no escuro e este moletom que brilha no escuro, muito lindo, muito fofo, muito de qualidade. Tá vendo, ó? Brilha aqui no escuro, todos esses simbolinhos na touca que é forrada e o símbolo do assombrado aqui no peito também brilha no escuro, tem cordãozinho com regulador aqui, ó, pra deixar lá, pra cá. Ele é forrado, flanelado e tem bolso estilo canguru, onde você encontra suas mãozinhas aqui dentro, ó, na barriguinha, pra ficar bem fofinho e gostosinho. Tá bom? Garante o seu, este moletom está em pré-venda na loja assombrada. Assim que ele chegar pra gente, a gente envia pra vocês. Tá bom? E não se esqueçam, é claro, de deixar o seu like neste lindo vídeo. Vamos lá, vamos pro relato então. Relato de hoje é este, Hóspede do Além. Eu já não contei um relato que tem esse mesmo nome? Mas não é o mesmo não, é outro. Mas eu acho que tem um com o mesmo nome. Enfim, Hóspede do Além. Desculpe, estou mandando novamente de acordo com as suas orientações. Como disse anteriormente, esse fato ocorreu comigo em 2001, na cidade de Manaus. Também, ó, Manaus. Também é porque eu li um relato de Manaus ontem. Então, ocorreu em 2001 em Manaus, no Amazonas. Vamos lá. Experiências sobrenaturais acontecem a todos nós, mesmo quando não as identificamos por essa natureza. No ano de 2001, alugamos uma casa no determinado bairro, na cidade de Manaus. À primeira vista, nos pareceu agradável. Embora o aluguel fosse um pouco salgado, nós decidimos alugá-la. Os proprietários da casa se mostraram interessados em negociar um valor que agradasse a ambos. Na inexperiência, pensamos se tratar da dificuldade que existe em manter um imóvel fechado, sem inquilinos. Fechamos contrato de 1 ano a partir daquela data. Muito ampla, clara, segura e arejada. 3 confortáveis quartos que logo foram escolhidos por nós. Bom, na verdade, escolheram o meu, o maior de todos. Uma enorme janela em arco de madeira e vidro que ia até o chão. Tela contra insetos, eu adorei. Peraí, deixa eu só ver, uma moça que nos conta esse relato, ok? Eu só não sei, ela fala, alugamos uma casa num determinado bairro, mas eu não sei nós quem, se é ela e o marido, ela e os filhos, ela e alguém. Bom, fechamos contrato de 1 ano a partir daquela data, beleza. Eu voltei aqui. Então, tinha tela contra insetos, eu amei. Havia um extenso corredor que à direita dava acesso a uma ampla cozinha e ao banheiro. No dia marcado, nos mudamos. Aos poucos, a nova casa foi ganhando nosso perfil. A vida continuava seu rumo, todas nós sempre trabalhamos. Com isso, quase não se parava para observar nada no ambiente. Os donos... Peraí, ela fala quem é? Peraí. Aconteceu comigo em 2001, mas não fala nós quem. Não fala. Então, todas nós sempre trabalhamos. Com isso, quase não se parava para observar nada no ambiente. Os donos, apesar de morar ao lado, nunca nos procuraram para saber se estávamos bem instaladas. Ou eram colegas de faculdade, alguma coisa assim. O meu trabalho era bem próximo da casa, o que me permitia ir e vir a pé.
Todos os dias eu era a primeira a chegar. Trancava-me no meu quarto e lá esquecia do mundo. Certa noite, ao passar pelo corredor e me dirigir à cozinha, tive a nítida impressão de ouvir vozes que me acompanharam como se andassem ao meu lado. Pareciam sair da parede e tomar todo o corredor. Era a voz de uma mulher que parecia correr e pedir socorro chorando. Eu fiquei assustada, parei e procurei orientar-me. Pensei que podia ser da casa ao lado que fazia parede com a nossa, mas não havia condição daquele evento vir de outro lugar que não fosse do corredor da minha casa. Esse episódio, que durou apenas alguns segundos, não fiz questão de levar ao conhecimento das meninas. Achei melhor não falar nada. Os dias se passaram e pude então observar algumas manifestações de ordem não natural que ocorriam pela casa em qualquer hora do dia ou da noite. Surpreendentemente, elas não me causavam medo, mas sim curiosidade. O primeiro quarto estava desocupado e meu irmão passou a morar com a gente por uns tempos. Finalmente instalado no seu novo quarto, nos recolhemos aos nossos para dormir. Às 2h30 da madrugada, mais ou menos, eu acordei ouvindo batidas na minha porta. Levantei e abri. Estava na minha frente o meu irmão, só de cuecas, pálido e embaraçado. Mana, como vocês conseguem dormir nessa casa? Perguntou-me ele, assustado. Supus se tratar do calor ou mesmo do barulho dos carros na rua. Então perguntei a ele se era isso, e ele me disse que ao deitar, já quase adormecendo, acordou com vozes no ouvido que o chamavam com insistência. Por isso ele havia me chamado. Procurei acalmá-lo e lhe expliquei que aquelas coisas estavam acontecendo estranhamente, fazia alguns dias. Outros incidentes como aquele continuaram a acontecer sem maiores proporções e sem que dessemos muita credibilidade a eles. Acontece que por 2 noites eu acordei sufocada, como se estivesse asfixiada. Pulei da cama, acendi a luz, recobrei o fôlego e minha respiração normalizou. Pensei que pudesse ser o início de uma crise de asma. Outros eventos aconteceram no meu quarto ainda sob a luz do dia, como quando a tecla do deck do meu aparelho de som desligou sozinha várias vezes, de acordo com que eu ligava para ouvir música. Mas o mais intrigante de todos esses acontecimentos deu-se de madrugada, comigo. Era a 3ª vez que eu acordava sem poder respirar, atônita, gelada. Mas dessa vez sentei-me na cama para poder normalizar a minha respiração. E ao tentar levantar da cama para abrir a porta do quarto e pedir ajuda, vendo que eu continuava sufocada, para minha surpresa e total espanto, caí no chão sem poder mover as minhas pernas. Lembro-me de arrastar-me até a porta do quarto com dificuldade e abri-la. Pude imaginar com clareza o que é ser paralítica, pois fiquei naquele estado por alguns minutos. Creio que 2 ou 3 no máximo. Não sentia nada da cintura para baixo. Então resolvi bater na porta do quarto da minha irmã. Tive que me arrastar pelo corredor escuro até chegar à porta e bater. Quando fui socorrida, automaticamente eu voltei a sentir as minhas pernas, para o meu alívio. No outro dia, senti dores nas costas e pude identificar um hematoma logo abaixo da coluna devido à queda da cama ao tentar me levantar sem saber que não podia andar. Alguns meses depois, talvez menos, procuramos por um padre que celebrou uma missa na casa e benzeu todos os cômodos com água benta. Os episódios cessaram e nada mais foi visto, sentido ou mesmo ouvido. Resolvemos desocupar a casa antes do término do contrato. Na verdade, aquela casa não nos trouxera bons fluidos. Como os proprietários também alugavam apartamentos, resolvi ficar por lá. Aí o contrato com eles passou a acontecer, pois morávamos em frente a eles. Tempos depois, num dos dias de pagar o aluguel do apartamento, conversando com a proprietária, comentei sobre sobre esses acontecimentos na casa.
E não muito surpresa, ela me confessou que sempre teve problemas para alugá-la, pois os inquilinos queixavam-se de assombrações e não ficavam lá mais do que 2 ou 3 meses. Disse ela que resolveu não nos falar nada, pois temia que não aceitássemos alugar o imóvel, devido à história um tanto macabra. É evidente que isso teria acontecido, mas ela tinha a obrigação de pelo menos nos preparar. Fui tomada de um espanto ao ouvi-la contar-me que um inquilino muito querido dela, quase um filho, havia falecido na casa alguns anos atrás, no quarto que eu ocupara. Eu pedi que ela me contasse tudo como havia acontecido. Ele e o pai foram os primeiros inquilinos da casa e tornaram-se muito amigos dela e de seu marido. O tempo passou e foi descoberto que o rapaz estava com câncer pulmonar em fase terminal. Ela passou a cuidar dele como se fosse seu filho. O alimentava, fazia companhia para ele quando o pai precisava se ausentar. O estado dele agravou-se, causando paralisia irreversível nos membros inferiores, o que o obrigava a permanecer no quarto em tempo integral. Era acometido de crises fortes de falta de ar e nessas ocasiões ficava sob o balão de oxigênio. O quadro dele agravava-se a cada dia e num domingo à tarde, enquanto o pai tocava para ele uma música no violão, ele veio a falecer com uma parada cardiorrespiratória em consequência do câncer pulmonar. Senti que faltava o chão nos meus pés ao saber de toda essa história. Os acontecimentos na casa, as vozes, as perturbações, as manifestações físicas vividas por mim, asfixia, paralisia inexplicável, tudo fazia sentido agora. Resolvemos nos mudar daquele lugar. Não gosto nem de me lembrar daquela época. Eu sinto calafrios. Se o mundo sobrenatural existe, com certeza veio nos dar uma prova, através das experiências estranhas e incríveis vividas por nós naquela casa. Um beijo para você, muito obrigada. Muito obrigada pelo relato. Então, era o espírito do cara que fez você sentir a falta de ar que ele sentia, a paralisia que ele sentia. Por que ele fazia isso? Porque ele se juntava, ele queria mostrar como ele morreu, ele estava lá ainda, ele está, sei lá, tinha que ser feito, sei lá, missas, alguma coisa, orações na casa para ele deixar a casa. E por que os espíritos às vezes fazem isso? Provocam nos encarnados as suas aflições antes de morrer. Eles só querem mostrar, eles querem comunicar, o que eles querem? Alguém já passou por isso? Manda o seu relato pra gente. Espero que tenham gostado do relato, Um beijão pra vocês e a gente se vê logo mais, ok? Fui!